E a gente trouxe aí o Júlio, aceitou aí participar, agradecer a presença do Júlio. É um amigo nosso já das antigas, meu Deus do céu, quanto tempo faz isso aí? Eu tenho a academia faz 20 anos. Ela faz muito mais tempo, uns 30 anos já. Então vou deixar o Júlio chega aí. Fique à vontade, manda bala aí, valeu? Então deixa eu agradecer ao Carson, agradecer a Xana, né? Porque fizeram esse convite, eles tinham me falado desse programa aqui e eu achei muito bacana, né? E eles comentaram assim, um dia vamos lá e tal. E hoje deu certo e eu fico bem feliz de estar aqui, né? Estar aqui por ser amigo deles, a Xana, então eu conheço... Meu Deus, não fala nem quantos anos. Não, com anos não. Mas desde que eu era moleque, assim, sabe? Então é bacana estar aqui hoje. E é muito bacana também vir falar do Viktor Frankl, tá bem? A minha formação é em biologia, né? Mas há muitos anos atrás, acho que foi no início de 2000, eu assisti numa palestra, a pessoa falou do Viktor Frankl, depois passou um tempo, um filósofo comentou sobre ele, e eu sempre achei interessante, mas nunca tinha me parado para ir ver com mais detalhes. Aí quando foi agora, não faz muito tempo, eu assisti um vídeo, né, de um grande psiquiatra brasileiro, né, Alexander Moreira Almeida, né, ele é renomado lá fora e tal. E ele e o filho dele, que já é estudante de medicina, fizeram um vídeo sobre esse livro, Em Busca de Sentido. E aí, quando eu assisti, eu fiquei impressionado. Eu vi que era algo muito, muito maior, muito mais importante do que eu imaginava. Então eu vou tentar ser bastante objetivo, porque a história desse homem ela é riquíssima, né? Mas então eu vou fazer brevemente um pouco da biografia dele e depois um pouco da principal tese dele, a principal escola de psicologia que ele formou, tá? Então, antes de entrar na fase mais conhecida, que é a metade desse livro, que é simplesmente os 3 anos, quase 4 anos que ele passou em campos de concentração, tá? Ele já era um grande pesquisador. Para vocês terem uma ideia, o dia que ele consegue encontrar Freud, né, o psicólogo, ele se apresenta e fala assim, eu sou Viktor Frankl. Aí o Freud vira para ele assim, da rua tal, número tal, dá o endereço dele. Por quê? De tantas cartas que ele mandava para o Freud. Então, antes dele entrar na faculdade, ele já trocava cartas com Freud, para vocês verem. Ele entra na faculdade, conhece Freud e tal, e ele percebe que havia ali coisas que ele fala assim, pô, né, isso aqui não está legal, vamos além. E já havia uma segunda escola, são as 3 escolas de psicologia austríaca, tá? Então a primeira é de Freud, depois tem a de um aluno dele, que é Adler, e ele então, o Viktor Frankl, vai participar do grupo de Adler, mas ele começa também a divergir de Adler, tá? Logo mais, lá depois na segunda parte do livro eu vou explicar o porquê. E nesse ponto, então, ele deixa de trabalhar junto com Adler e forma uma escola de psicologia. Só que ele não só faz isso, ele vai coordenar um dos principais hospitais de Viena, justamente a ala dos suicidas, né, de quem tinha já passado por tentativas de suicídio. E nesse contexto, ele já com nome no exterior, vem a Segunda Guerra Mundial, tá bem? E aí os detalhes de por que ele fica é incrível, já movido por uma espiritualidade. Ele era judeu, embora não praticante do judaísmo, mas seguindo os princípios do judaísmo, e por causa do pai dele, da mãe dele, da família dele, ele fica. Ele tinha 2 vistos para poder fugir para os Estados Unidos, e ele fica. E aí ele vai preso, vai para os campos de concentração. E aí é agora quando começa essa primeira metade do livro. Bom, então, como eu estava dizendo, né, essa primeira parte vai tratar lá nos campos de concentração, principalmente
os bastidores do que estava ali, e ele vai, detalhe importantíssimo, ele vai para o campo de consideração e ele fala assim, bom, né, eu tenho a minha proposta, vamos ver se ela funciona. Então ele vai testar o que ele chamou de busca de sentido, logos é sentido, por isso logoterapia. Vale a pena comentar que a logoterapia é extremamente conhecida no mundo inteiro, negligenciada aqui no Brasil, né? A gente até entende por quê, mas não vem ao caso. Por exemplo, na Argentina existem divisões dentro do pessoal da logoterapia, ela é muito forte lá e vocês vão entender o porquê. Então eles vão falar dessas experiências extremas, né? Eles vão vivenciar lá e ele vai vendo se o conceito dele se aplicava na prática, mesmo nessas circunstâncias. A tese central é se a vontade de sentido orienta a sobrevivência e consegue curar as pessoas, e consegue dar a ela uma vida saudável, uma vida, né, com um propósito, com sentido. Então ele vai mostrar como isso é fundamental para não sucumbir nessa circunstância que, quando a gente lê o livro, a primeira metade assim é impressionante, tá bom? Lá vai ter coisas assim terríveis, terríveis. Esse momento que eles chegam, quando eles vão tomar aquele banho, para vocês terem uma ideia, o Steven Spielberg visitou ele. Por incrível que pareça, ele faleceu nos anos 90 agora, tá? E o Steven Spielberg foi visitar ele porque o Steven Spielberg estava na dúvida se fazia o filme Viktor Frankl ou a Lista de Schindler. E ele optou por fazer a Lista de Schindler. No entanto, várias daquelas cenas que estão na Lista de Schindler é desse livro. A recepção, a desinfecção, entendeu? Então, se você lê o livro, é o roteiro daquelas cenas, tá? Então, ele não fez o filme Viktor Frankl, mas fez baseado no livro do Viktor Frankl. Pra vocês terem uma ideia, a Universidade de Chicago, né? Não é de Washington. A Universidade de Washington, né, que é a maior dos Estados Unidos, coloca esse livro entre os 10 mais importantes da história da humanidade. Ele ganhou, mundo afora, 80 títulos honoris causa. Tá? Então ele é uma sumidade lá fora, ainda muito ignorado. Nem fica sabendo. Nem fica sabendo. Uma peça daí. Vocês vão entender por que não fica sabendo. Porque a base do Em Busca do Sentido, ela é uma tese sem graça. Entendeu? Ela não é legal, ela não tem apelo. Não é fácil você manter um cliente vindo anos e anos na sua clínica se você aplicar ela. Entende? E a gente vai entender melhor o porquê disso. Ele vai narrar aqueles horrores. Quem ainda não assistiu a Lista de Schindler, eu recomendo. Eu imagino que todos assistiram, mas se alguém aqui não viu, assista. Porque aquilo é extremamente desumano. As situações onde eles eram expostos, e aqui tem até um trecho que no livro trata bem, que daí é pouco tratado nos filmes, eram os capos. Alguém aqui sabe o que eram os capos nos campos de concentração? Eu também não sabia, só fui saber a hora que li esse livro. Os capos eram o seguinte: os soldados, eles não queriam ficar encostando em judeu, tá? Eles tinham assim paúre, eles não gostavam nem de chegar perto dos judeus. Eles tratavam assim como... Não, nunca como animais. É muito pior que isso. É como assim uma coisa assim horrível, horripilante. E eles pegam então e colocam em cada grupo um capo. Um capo é um judeu, com um detalhe. Para ele manter a ordem e fazer os judeus fazerem tudo o que eles querem, para esse capo eles dão um pouco mais de comida. Deixa ele usar roupas um pouco mais quentes e calçados mais confortáveis. E, em função disso, esses capos imprimiam aos próprios judeus torturas e brutalidades piores do que os próprios nazistas, porque eles queriam ficar bem com os nazistas. E eles viam que quanto pior eles tratassem os próprios judeus, os nazistas achavam eles melhor. E como eles não queriam morrer de fome, porque a maioria morria de fome, eles faziam tudo isso. O Viktor Frankl saiu do campo de concentração, se eu não me engano, com 27 quilos. Pesando 27 quilos.
aquelas imagens, sabe aquelas imagens cadavéricas? Era aquilo. Eles comiam por dia uma concha de uma água, que às vezes vinha algumas ervilhas. Essa é a alimentação por dia. E às vezes também um pedaço de pão, tá? Era isso. Sob trabalhos forçados, sob frio, né? No caso dele, ficou mais tempo em Auschwitz, né? Ficou no pior campo de concentração, na Polônia, tá bem? Então era essa a realidade deles. Diante dessa realidade tremenda, horrível, eles depois recebem a liberdade. Eles ficaram... Tem tantos detalhes, tantas coisas, né? A minha ideia principal aqui é que, terminando hoje, vocês vão lá ler esse livro. É um livro fininho, curto, tá bem? E tem audiobook também no YouTube, tá? Meu maior desejo é que ao final todos vão ler esse livro, porque lá vão ter esses detalhes. Olha que eu já tinha assistido vários filmes da Segunda Guerra Mundial, já tinha visto várias coisas, mas esses detalhes que eles contam ali, os horrores, é impressionante. E também outra coisa que faz o livro dele ser tão reconhecido é que ele tem uma habilidade de redação de literato mesmo. Ele tem descrições assim, que é com uma acessibilidade, com uma habilidade de redação que você vê que, assim, dos maiores escritores. Ele também tinha essa característica. Ele percebe a necessidade de todos nós lermos um negócio extremamente trágico, né? Por quê? Porque se você não conhece a história, isso tende a se repetir novamente. Então, se você falar para você mesmo, falar assim, eu não vou ler esse livro porque isso não é palatável para mim, eu sou da mais fina camada, eu não posso ler isso, né? Você negligencia e deixa morrer tudo aquilo que essas pessoas passaram, tudo aquilo que eles sofreram. Você facilita para que isso aconteça novamente no futuro. Não deixar morrer isso é muito importante. É muito, inclusive ele vai falar disso. Ele vai falar que os melhores morreram. Ele faz um tributo àqueles que morreram. É bem isso mesmo, a obra é isso, é um tributo àqueles que morreram, né? Então tem várias passagens assim que são emocionantes, que são incríveis, né? E são muitos detalhes, né? Como eu estava falando, né? Tem livros sobre isso, tem histórias sobre isso, tem filmes sobre isso, que vale a pena ver. E ao viver essas circunstâncias, para vocês terem uma ideia, era muito comum entre eles ficar lá um corpo, porque as pessoas morriam muito. De cada 6 que entraram lá, só um sobreviveu. A proporção era terrível. Então, assim, a morte era muito mais constante que qualquer outra coisa. E eles deixavam, os corpos passavam 1, 2 dias no meio deles, até que eles davam autorização para tirar. Ele diz que a desumanização era tão grande que isso aconteceu com todos. Ele mesmo, um dia se dá conta, assim, deles tirando um corpo da enfermaria, e eles iam arrastando aquele corpo e a cabeça ia batendo, e depois puxaram o corpo, como estava no inverno muito frio, muita neve, eles largaram o corpo aqui do lado e a enfermaria ficava baixa, então o cadáver ficou virado na janela, para dentro, assim, sabe? E ele disse que via aquilo e ele se deu conta que aquilo era uma cena já tão comum, tantos dias, que já ninguém mais se importunava com aquilo. E ele mesmo fala que ele já não se importunava mais, né? Mas ele descreveu isso justamente para que a gente saiba, né, que pode chegar a esse ponto, né? Bom, e aí então, quando eles têm que sair, e aí, como voltar para uma vida real? Era muito difícil. Muitos se revoltaram, muitos queriam ir perseguir não só os capos, mas toda a família do capo. Imagina o ódio que eles tinham desses capos, né? E eram judeus. E aí ele falava assim, vocês não estão entendendo, se nós dermos continuidade a isso, a gente não vai ter entendido nada, né? Então ele vai, mas ele também compreendiam aqueles que ficavam muito revoltados, né? Então ele vai lidando com tudo isso e vai expressando tudo isso, né? Que são as cicatrizes e tal.
E a ideia-chave, a desumanização mina valores, mas resta a liberdade interior de escolher a atitude. Então isso é fundamental. Por isso que todo pensamento revolucionário, ele é muito perigoso. Porque o pensamento revolucionário, seja de qual vertente for, ele coloca essa ideia acima de tudo. Essa ideia é mais importante que tudo, é mais importante que a tradição, é mais importante que as pessoas, é mais importante que tudo. É mais importante que o outro ser humano. Ferrou. Qualquer ideia que tenha esse fundo, não vai demorar muito. As pessoas mais aguerridas, principalmente jovens, vão abraçar e vão fazer o que for preciso para aquela ideia se prevalecer. E aí ferrou, porque a gente deixou o humano em segundo plano. Tá? Então, isso a gente tem que cuidar sempre. Isso é uma característica da humanidade, da história da humanidade. Né? Esse valor do ser humano, a gente nunca pode perder de vista. Tá? Bom, e aí vem então a segunda parte do livro, onde ele vai explicar melhor a logoterapia.